Salve, salve, leitores! Tudo bem? Como vocês estão? Tudo beleza? Hoje vamos falar de O Cemitério, de Stephen King. Fazer uma pequena resenha sobre esse livro aqui com spoiler, ok? Então, se você não leu o livro ainda, ou acredito que já tenha lido, mas se não leu, ou não viu os filmes, né? Já tivemos o filme de 89 e o filme de 2019. Se você não leu, então você não fique nesse vídeo, porque vai ter spoiler. Vai ter spoiler, sim! Recentemente, meu amigo Fabiano Caldeira fez um vídeo sobre esse livro, que ele leu há uns 2 anos atrás, e abordando outros aspectos do livro, não só a parte tenebrosa, mas aquela parte também de relacionamentos. Foi um vídeo bem bacana. E eu, conversando com ele, disse que ia também fazer uma resenha de O Cemitério. A minha resenha da leitura que eu fiz recentemente. Eu fiz essa leitura há uns 20 anos atrás e resolvi fazer de novo uma releitura e trazer assim o que eu percebi, né, nesse livro aqui do Stephen King. O canal do Fabiano é o Café Gay 24, é um canal sobre relacionamentos. Ele fala também sobre livros, ele é escritor, então ele também traz os seus e-books, apresenta os e-books dele. Ele fala sobre muitos assuntos bacanas. E ele falou sobre esse livro recentemente, e agora estou aqui eu falando também sobre O Cemitério. Livro de 1983, o Stephen King estava com ele guardadinho na escrivaninha, não queria saber desse livro. Diz ele que é o livro mais tenebroso que ele teve, que ele produziu. E ele estava guardadinho ali, não deu nem para a esposa dele, a Tabitha, ler o livro. Ela não leu, e ele sempre dava os originais para ela ler, né? Sempre dá os originais dos livros dele para ela ler. Mas esse aqui foi diferente, ele deixou na escrivaninha dele e seguiu produzindo um outro livro, que saiu antes desse, Christine. Exatamente. E depois esse saiu porque ele tinha que cumprir um contrato, ele estava fechando uma parceria com a editora que ele estava saindo, fechando o ciclo com aquela editora, mas ele devia, pelo contrato, ele devia ainda um trabalho e ele deu esse aqui para eles. Só que ele não ajudou na divulgação. Deixou por conta da editora. E aí causou uma coisa, né, entre os leitores, porque chamou atenção aquilo de o escritor não divulgar o próprio livro. E ele fez isso. E aí foi um acerto, porque na verdade o livro ficou... as pessoas ficaram com muito mais vontade de conhecer o livro. 83... Aqui no Brasil saiu pela nossa Francisco Alves, Mestres do Horror e Fantasia. Esse livro foi publicado lá em 84. Se não me engano, com o título de O Cemitério Maldito. E agora a Suma relançou como O Cemitério. Esse livro aqui ele é triste. Ele é sinistro. Ele é um livro que fala sobre luto, perdas, atitudes tomadas, consequências que vêm com essas atitudes. E ele lembra muito o livro do W.W. Jacobs. Inclusive o Stephen King fala sobre isso, que ele fez uma releitura de A Pata do Macaco, do W.W. Jacobs, que é um conto de 1902, que está nesse livro aqui, ó. Está nessa edição aqui, Contos de Horror do Século XIX, escolhidos por Alberto Mangel, o argentino Alberto Mangel. Está aqui, é o primeiro conto desta edição, que traz vários contos de horror do século XIX. E aqui, nesse livro, nós seguimos alguns personagens interessantes. Nós seguimos o Lou Creed e a sua família.
Lou Creed é um médico que mora em Chicago, no meio oeste americano, e ele recebe um convite para vir para uma cidadezinha do Maine, Ludlow, com a sua família, com a Rachel, com a Ellie, a filhinha de 5 anos, e com o Gage, o menininho de 1 ano e meio aproximadamente. Eles chegam em agosto de 1983, naquela região ali de Ludlow. Eles ficam um pouco afastados da cidade de Ludlow, numa casa que fica em frente, que fica perto, né, fica próximo a uma rodovia, a rodovia 15, lá na cidade de Ludlow. E também lá eles conhecem o vizinho deles, que fica do outro lado da rodovia, o Judson Crandall. E esse vizinho é um dos personagens importantes, né, dessa história que também é tenebrosa, o Judson Crandall. É Crandall mesmo, né? Eu anotei aqui. E aí, galera, acontecem coisas terríveis, terríveis. Por quê? Porque a cidade, para quem lê com atenção, vai perceber que a cidade é dominada por uma entidade mitológica chamada Wendigo. Essa entidade mitológica, ela comanda aquela cidade. É como se fosse Pennywise na cidade de Derry. Por sinal, Derry, que é uma cidade fictícia, fica perto de Ludlow, naquela região ali do Maine, onde fica também outra cidade fictícia, Castle Rock, também criada pelo King, do seu multiverso, né? Das suas cidades criadas por ele. E temos então esse ser, o Wendigo, que é uma criatura sobrenatural, um espírito maligno do folclore algonquiano. Fiz uma pesquisinha para saber quem era esse Wendigo. E ele é associado ao inverno. Por isso que essa história se passa no inverno. Tudo que vai acontecer se passa no outono e inverno daquele ano. Eles chegam em agosto em Ludlow, né? E daqui a pouco já chega o inverno e eles vão passar por tudo isso nessa época. O Wendigo, ele pode aparecer como um monstro com algumas características humanas, ou como um espírito que possui um ser humano e o torna monstruoso. Eles chegam na cidade, se mudam para lá então, eles conhecem o Judge, o Judge, porque logo no começo já começam a acontecer coisas estranhas, né? O Gage é picado por uma abelha, começa a gritar, né, já na hora da mudança, quando o pessoal da mudança está chegando, né, para trazer os pertences da família Creed, e quando vê, de repente, uma mão chega e pega o pescoço dele, né, e tira aquele ferrão da abelha, e ali eles se conhecem. O Judge já simpatiza momentaneamente com o Judson, né, Judson Creed, o Crandall, Judson Crandall, e a gente só o chama de Judge, né? Judge é como ele é conhecido durante a leitura do livro. Ficam amigos, depois eles começam a conversar, o Judge já vai também contar sobre o cemitério dos animais, porque ele vai contar que aquela rodovia 15 ali, onde passam os caminhões da Orinco, aquela rodovia é muito perigosa, muitos animais domésticos morrem ali, e aí ele já conta sobre o cemitério. Inclusive ele tem um determinado momento que ele leva a família para conhecer esse cemitério dos animais. Dizer que lá as crianças da região enterram os seus amados bichinhos de estimação naquele cemitério ali. E as coisas começam a acontecer. Por que começam a acontecer coisas estranhas? Porque, como eu falei para vocês aí, a cidade é dominada por esse ser que é onisciente, que sabe tudo o que acontece com cada família, com cada pessoa, os pensamentos mais secretos de cada um, os seus segredos mais funestos,
e sujos esse ser conhece. E por falar em onisciente, o narrador desse livro é um narrador onisciente, porque ele sabe tudo sobre os personagens, sabe tudo sobre o passado, o presente e o futuro dos personagens, o que vai acontecer com cada personagem, o que eles estão sentindo, o que eles pensam, tudo esse narrador sabe e vai passando para nós leitores essas informações. O livro é muito interessante, angustiante, muito angustiante, sinistro também. Para você ter uma ideia, no primeiro dia de trabalho do Lou, porque o Lou vem de Chicago com a família, lá do meio oeste, vem parar aqui na Nova Inglaterra, em Maine. Ele vem com a família para assumir um cargo de chefe lá no departamento médico da universidade ali de Ludlow. Primeiro dia de trabalho, acontece um acidente muito terrível. Um rapaz é atropelado por um carro, o rapaz está correndo com mais 2 pessoas, com a noiva dele com mais uma pessoa. Ele é atropelado, o carro o joga em direção a uma árvore, de cabeça na árvore. Ele fica sem a metade do rosto, sem a metade do cérebro, fica aberto. E levam ele até lá, o pequeno hospital que fica ali na universidade. Quem o atende é o Lou e a equipe dele. Só que eles não têm como atender uma pessoa que está daquela forma, com o cérebro totalmente aberto, né, morrendo já, em agonia. E esse rapaz chama-se Victor Pascoe. E esse rapaz cria uma espécie de vínculo com o Lou na hora da morte, porque depois, lá adiante, ele vai falar para a filha do Lou num sonho que ele criou esse vínculo porque ele desencarnou, a alma dele desencarnou, aí tem um lance espírita, né? A alma dele desencarnou bem próximo ao doutor. Num clima muito estranho, porque a sala estava cheia de pessoas. E de repente as pessoas levantam de uma forma assim estranha e saem da sala, todos que estavam na sala. A sala estava cheia de curiosos, de pessoas que chegaram, de alguns enfermeiros e assistentes. E eles vão saindo um a um. E só fica o Lou agachado naquele tapete já ensanguentado ali da recepção, eu acho que é, de uma salinha ali. E um rapaz, o Victor Pascoe. E ele morre ali olhando para o Lou, né? Fala algumas palavras para o Lou assim. E cria-se esse vínculo. Um vínculo que depois, logo depois, ele vai aparecer pro Lou. A gente vai pensar que é um sonho, mas parece que não foi um sonho, foi verdadeiro. E nesse sonho ele vai levar o Lou até o cemitério dos animais. Porque antes o Judge já tinha levado a família do Lou lá visitar o cemitério dos animais, fazer uma visita lá. O Gage foi no colo da mãe. A Ellie, que é a filhinha, foi com o pai junto. O gatinho deles também, o Church, foi junto. O gatinho, inclusive, tem o nome do ministro primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill. Daí que vem o nome Church para o gatinho. Tanto que eles falam, né? Winston Churchill, mas chamam de Church. E o Pascoe vai aparecer pro Lou. E o Lou vai ficar apavorado com aquele homem de calção vermelho, só de calção, porque ele estava correndo quando morreu. Com a metade do cérebro, né? E ele leva o Lou até o cemitério de animais e depois diz pro Lou que ele não pode ultrapassar daquele ponto, que senão não vai ter retorno, não vai ter volta. E vai ser uma coisa muito terrível que vai acontecer. E a gente sabe, né? Que no futuro o Gage vai morrer. Eu estou dando spoiler porque esse é um vídeo com spoiler. O Gage vai ser atropelado e ele vai levar sim o filho para ser enterrado. Mas antes ele vai enterrar o gato, né? Porque logo depois dessa situação aí, o incrível é que depois que o Victor Pascoe leva ele até
o cemitério dos animais, quando ele retorna ele acha que é um sonho. Só que quando ele acorda pela manhã, e a mulher dele está fazendo, a Rachel, está preparando o desjejum para a família, para eles saírem, enfim, para ele ir trabalhar, né? Ele só abre a coberta assim, né? Quando ele sai da cama, ele olha para os pés estão sujos de lama, estão cobertos de folhas, e aí ele percebe que em algum lugar ele esteve. Ele esteve lá. Ele esteve de verdade e não em sonho. Ele esconde rapidamente as roupas de cama para a Rachel não ver, bota na máquina de lavar. E logo depois disso, né, acontece outra situação que vai acontecer uma nova situação em que a família vai até Chicago, onde estão os pais da Rachel, que é uma ação de graças, né, que os americanos comemoram, enfim. E o Lou fica, porque o Lou tem trabalho a fazer, e ele fica. Ele vai ficar com o gato, e a família vai para lá. Ele tem uma desavença com o sogro dele, o Irvin Goldman, que é o pai da Rachel. Então ele tem já essas desavenças com o sogro. Ele fica então, porque ele não quer ir, ele não quer ver o sogro. Diz que tem que trabalhar, enfim. Só que acontece uma coisa muito ruim. Ele já havia falado com a filha sobre morte, sobre essas coisas, né? Ela queria que o gatinho dela vivesse para sempre. E ela disse, inclusive ela tem uma frase que ela diz assim: porque eu não vou deixar que Deus leve o meu gatinho, porque Deus já tem o gato dele. Então ele não precisa levar o meu gatinho. Ele tem o gato dele. O gato de Deus está com ele, ele não precisa do meu. Então ele não vai levar o meu gato. E aí o Lou fica nessa incumbência aí de proteger o gato. Só que o gato morre. O gato é atropelado. E aí, como tinha acontecido algo antes, que a Norma estava com problema de saúde, a Norma, a esposa do Judge, Norma Crandall, estava com problema de saúde, e o Lou, como médico, auxiliou. O Judge ficou sentindo uma obrigação de fazer algo, né? De ajudar o amigo. E ele leva ele a conhecer o cemitério dos Micmac, aquele cemitério, daquela terra amaldiçoada que pertence ao Endigo. E aí a coisa vai ficar feia. Eles levam o gato lá. E o gato volta. Só que o gato volta diferente. Porque o gato já tinha sido castrado, ele já estava um pouco diferente. Tinha sido castrado pelo Lou porque ele estava com medo que o gato morresse atropelado na estrada. E aí, galera, o que acontece é que o gato volta sem vida, sem alma. Um gato que gosta de matar pássaros e matar ratos, destroçá-los, mas não come. Ele só gosta de ver a destruição. Ele está diferente, ele fede, ele tem cheiro de podre. Quando a filha volta, ela repudia o gato porque o cheiro dele é nauseante. E ela fala para o pai que não quer ter contato com o gato, pede para o pai lavar o gato. Mas o cheiro não sai, é um cheiro que vem de dentro, é uma podridão. O gato também já está dominado pelo Endigo, que é essa entidade que domina toda a cidade. Essa é a experiência, né? O gato morre, volta. A Ellie não consegue mais suportar o gatinho, embora alimente ele e tudo, mas não consegue mais ter aquele vínculo com o animalzinho. E assim as coisas vão acontecendo, a ruína vem se aproximando. Aí um belo dia acontece aquela desgraça com o Gage, que ele no quintal sai em disparada em direção à estrada. O Lou vai atrás dele correndo, mas infelizmente não consegue chegar a tempo e o menino morre atropelado pelo caminhão. E uma coisa interessante, o Endigo domina também os caminhoneiros dessa cidade. Por quê? Porque todos os caminhoneiros que chegam naquela cidade dirigem de forma imprudente quando estão em Ludlow.
principalmente na rodovia 15. Eles correm, eles aceleram, eles ficam descuidados. Por isso que tantos animais morrem. Eles ficam totalmente descuidados. E um deles fala isso. Eu não consegui me conter. Eu não consegui me conter. Eu ouvia vozes dizendo que eu precisava acelerar, que eu tinha que acelerar. Eu tinha um ímpeto de acelerar cada vez mais o caminhão. Então eles são dominados. Eles são dominados por uma força. Uma força que domina aquela cidade de Ludlow. E assim as coisas vão acontecendo, né? Vai acontecer o enterro do Gage, uma coisa muito triste que acontece. Depois ele vai ser enterrado. O Lou vai cometer várias situações assim para tentar entrar no cemitério. Primeiro ele vai no cemitério localizar o terreno para ver como ele vai fazer para tirar o filho de lá. Depois que ele tirar o filho, como ele vai fazer para levar até o cemitério. Porque torna-se muito pesado, até uma criança de 2 anos, torna-se muito pesada para toda aquela caminhada que eles vão fazer, porque a caminhada é muito grande. Depois que eles atravessam o cemitério, aquele cemitério dos animaizinhos, para ir até o cemitério Micmac, onde estão as terras amaldiçoadas dos índios, é bem complicado. Porque eles vão ter que, primeiro, já tem um obstáculo, que é o obstáculo de uma crença. Tem que acreditar que vai subir aquela montanha de troncos sem cair, sem se quebrar ou sem ficar empalado num daqueles galhos. Aí eles têm que subir aquilo tudo. E o Judge diz para o Lou, né, na primeira vez que eles vão para enterrar o Church, ele diz: acredite, suba rápido e não olhe para baixo, só suba. E aí ele subiu, foi direto, sem tropeçar, sem nada mais. Se titubear, a pessoa desanda e cai. Então tem um lance meio de fé ali para subir. Depois disso tem que transpor toda aquela barreira ali de árvores caídas, quase uma montanha de árvores, de galhos, ossos e coisas. Eles entram num outro terreno que é um lodaçal, que tem areia movediça, tem barulhos de risadas, tem coisas horríveis ali, tem uma névoa. Depois eles vão ter que subir por uma escadaria feita na rocha, esculpida na rocha, caminhar mais um trecho até chegar no cemitério, um terreno arenoso, pedregoso, onde eles vão ter que cavar para botar o animal ali, né? E quando o Gage morre, o Judge, o Lou, já pergunta pro Judge se já enterraram pessoas ali. E o Judge diz que sim. Primeiro ele nega, ele diz que não. Mas em um determinado momento, numa outra fala, ele diz que sim. Que foi enterrado um homem ali. O Timmy Batterman. Timmy Batterman é um rapaz que esteve na guerra, né? Voltou morto, logicamente. Infelizmente também, né? Voltou, só voltaram com a bandeira e uma medalha para o pai dele. E aí, o pai ficou tão desesperado que enterrou o time nesse hospital. Foi nesse cemitério dos Micmac, dos índios. Dizem que foi o primeiro ser humano a ser enterrado ali. Porque todos os animais que voltavam bobos, tá? Só exceção foi um touro premiado, que foi enterrado nesse cemitério, que foi levado de trenó pelo dono, acompanhado com mais uns 2 ou 3 caras, ajudando a levar esse enorme animal. E o animal voltou à vida, mas voltou transformado, voltou traiçoeiro. Ele atacava todas as pessoas que ele podia, crianças, principalmente crianças. Ele queria matar. Ele voltou selvagem, mau, totalmente dominado pelo espírito do Wendigo. E o time voltou assim também. O time voltou como um zumbi quando voltou. Ele voltou e ele olhava para as pessoas e falavam dos podres das pessoas, né? Falava tudo que a pessoa tinha feito de mal, ele conseguia saber. Ele tinha onisciência, assim, de saber o que a pessoa tinha feito de maldade. Tipo, um exemplo, você
traiu sua mulher, você mentiu para não sei quem, coisas assim. E ele falou, o Judge falou, nós tivemos esse caso, o Timmy Baterman, ele voltou, mas ele voltou totalmente diferente, tanto que depois o pai dele acabou terminando com a vida do Timmy de uma vez só, né? Ou totalmente, para sempre, digamos assim. Terminou com a vida do Timmy, se matou o Timmy e botou fogo na casa, né? Ou melhor, matou o Timmy, botou fogo na casa e aí se suicidou ainda com um tiro. Enquanto a casa pegava fogo, morreram os dois. E ali terminou o Timmy zumbi, que ele virou realmente um zumbi sem vida, só maldade. Só maldade e podridão, exalando uma podridão incrível assim. Bom, galera, dando sequência aqui às nossas informações do que eu li, né? O Gage morreu, o pai foi lá, resgatou ele do cemitério. Antes dele resgatar o Gage do cemitério, ele conseguiu uma artimanha de mandar a esposa dele de novo para Chicago. Ela já havia ido para Chicago com a filha no dia de ação de graças, depois voltaram, seguiram normal, né? Porque a linha do tempo do livro ele é bem mais longa do que no filme. No filme parece que tudo acontece de uma vez só. Mas no livro não. No livro as coisas acontecem, levam meses para acontecer. Né? Levam meses para acontecer. A própria Norma Crandall, esposa do Judge, depois morreu de câncer. Foi enterrada. Ela morreu de um ataque cardíaco, se não me engano. Foi enterrada, tudo. O Lou estava lá, dando apoio para o amigo Judge. Tantas coisas aconteceram, né? Eu não tenho como contar tudo porque são muitas informações e o vídeo fica longuíssimo, né? Até porque muita gente já leu o livro ou já viu o filme, então sabe dessas coisas que eu estou contando aqui de uma forma um tanto acelerada, rápida. Pois bem, ele manda a família, a Ellie e a Rachel para casa, porque ele quer ter esse tempo para poder enterrar o filho voltar e a esposa aceitar o filho. Tanto que ele pergunta para ela, você aceitaria o seu filho se ele voltar, se ele vivesse, por exemplo, e estivesse bobo, se ele estivesse apático, se ele não falasse, se ele ficasse com problemas mentais? E ela disse que aceitaria ele de qualquer forma, porque é filho dela. E isso deu coragem para ele, fazer o que ele queria fazer. O Judge já estava na expectativa, achando que ele poderia fazer algo assim. E ficou muito pensativo com isso, com essa situação. Ele se sentia culpado por ter levado o Lou a conhecer o cemitério Micmac, aquele cemitério. Mas o Judge, na verdade, não tinha culpa. Por quê? Porque o Judge foi levado pelo Wendigo a fazer isso. Ele foi sugestionado pelo Wendigo a fazer esse tipo de coisa. Essa situação não nasceu dele. O Wendigo planejou tudo isso. Quando eles estão no aeroporto, a filha está desesperada porque ela está tendo sonhos que o Gage vai matar, que a Zelda aparece também, que vai matar a mãe, que vai matar a família, que vai matar o pai. E ela está desesperada porque o pai vai ficar. O pai leva até o aeroporto, mas o pai vai ficar, porque ele estava com tudo planejado já. E elas chegam em Chicago e a filha continua com sonhos. Depois ela diz que teve um sonho com Victor Pascoal, que diz que precisam avisar o Lou que ele vai fazer uma coisa que não vai ter retorno e que ele está ali avisando porque ele foi mandado. É uma missão dele, do Victor. Foi mandado para alertá-lo, mas ele não pode interferir. Ele só pode alertar o Lou. E aí fica essa missão da Rachel. A Rachel, desesperada, quer voltar, pega um avião, faz várias paradas, pega vários aviões para chegar, porque ela está ela está a metade do país de distância. Ela está em Chicago.
Então ela chega lá em Chicago e quer voltar na mesma noite que ela foi. E os pais ficam desesperados, né? E aí, mas ajudam ela. Ela tem que fazer várias conexões. Na última conexão ela não consegue avião, ela aluga um carro e vem. Faltam 400 quilômetros para chegar em Ludlow. E nesse ínterim o Lou já desenterrou o cadáver do filho, já saiu daquele cemitério onde estava enterrado o filho e está indo em direção ao cemitério Micmac. Lá, quando ele está indo para o Micmac e a esposa está vindo de carro, acontece um monte de coisa com a esposa na estrada, tudo com o Wendigo. O Wendigo está fazendo isso. Ela quase sai da estrada, ela quase morre, ela dorme na direção e o Wendigo não quer que ela chegue. E ele está fazendo ela atrasar cada vez mais para ele conseguir enterrar o filho. Tanto que ele vai enterrar o filho e o filho vai voltar 1 hora depois. O gato levou 1 dia e meio, mais ou menos, para voltar à vida, para voltar para casa. Só que o Gage vai voltar em 1 hora, o Gage já vai estar em casa. 1 hora depois que o Lou chegar em casa, o Gage vai chegar atrás dele. Vai chegar logo depois. A Rachel tá vindo de carro. O Lou tá levando o Gage para o cemitério. Lá no cemitério, ele vai passar por todo aquele caminho, vai chegar no cemitério dos animais, vai subir aquele tronco, tudo carregando o Gage dentro de uma lona e mais uma pá e uma picareta nas costas penduradas, né? Ele vai ter contato com o Wendigo quando ele vai. Pela primeira vez, o Wendigo vai aparecer para ele, não assim, de uma forma tão visual assim, mas ele vai ver algumas coisas, algumas nuances do Wendigo. Ele começa a ver árvores sendo destroçadas em direção a ele, vindo assim, na penumbra, no escuro, e vê um enorme monstro com olhos vermelhos, com 3, 4, 5 metros de altura, chegando, e ele desvia e o bicho passa por ele assim, mas é o Wendigo que está ali. O Wendigo está furioso. E ele tem um vislumbre desse ser mitológico, infernal, que é o Wendigo. E aí, galera, ele chega lá no cemitério, enterra o menino. Isso leva mais quase 2 horas. Já são quase 4 da manhã isso. Porque da meia-noite até das 11 da noite ele está tentando entrar no outro cemitério para pegar o menino, né? Sai de lá do cemitério lá pela 1. Aí depois ele vai para o outro, pega o carro, vai para o outro cemitério. Eu sei que ele sai de lá 4h30, 4 e tanta da manhã, quando ele chega em casa, totalmente cansado, esgotado dessa loucura de enterrar o Gage. Logo depois o Gage chega, ele está dormindo. O Gage chega até perto da cama dele, olha para ele, mas não faz nada nele. Vai em direção à bolsa médica do Lou. Da bolsa médica ele pega um bisturi e vai em direção à casa do Judge. O Judge, como estava vigiando o Lou para ver o que ele ia fazer, ele acaba dormindo. Por quê? Porque o Wendigo influenciou ele a dormir. Tanto que ele fala, né? Ele diz que forças estão tentando fazê-lo dormir, mas ele não vai dormir, mas ele acaba dormindo sim. Ele pega no sono, dorme. Quando ele chega, quando o Gage chega, ele está dormindo. Ele acorda com o barulho do Church, porque o Church vai junto com o Gage. Os dois têm o espírito do Wendigo neles, então eles querem destruir o Judge. Ele chega lá, ele entra, o primeiro gato, aí o gato começa a rodear as pernas do Judge para tentar fazê-lo cair e tal. Eu sei que eles vão para a cozinha, o Gage vem atrás dele com o bisturi, atrás nas costas assim, aí ataca o Judge e acaba matando o Judge. O gato também bebe sangue do Judge e tal. E nesse momento chega, aí ele vai lá para cima, o Gage vai lá sobe as escadas e vai lá para cima. E aí nesse momento chega a Rachel de carro
na casa do Judge, porque ela havia falado com o Judge o que estava acontecendo lá, onde estava o Lou. Ele disse que estava observando a casa, que ele ia cuidar da casa. Quando o Lou chegasse, ele ia conversar com o Lou. E ela perguntou se ele tinha alguma coisa para falar para ele, se ele, o Judge, tinha alguma coisa para falar para ela, sobre o que estava acontecendo, o que estava acontecendo. Ele disse que ia contar tudo para ela. Quando ela chegasse, que ela não fosse para casa, que ela fosse direto na casa dele, que ele ia contar tudo para ela. Que ela descansasse primeiro e chegasse por volta do meio-dia. Só que ela disse que vai fazer isso, mas ela resolve não fazer e vai para casa. E ela chega logo depois que o Gage mata o Judge. E aí ela vê lama no chão e ouve a voz do Judge lá em cima, pedindo socorro, gritando, fazendo alguma coisa, e ela sobe. Só que era um engano. Era o Gage se fazendo passar pelo Judge. E chama ela, ela vai, quando ela abre o armário, tá lá o menino, mas que não era um menino, era um monstro. E aí ele mata ela com várias estocadas de bisturi. Aí o que acontece? Nesse período que tudo está acontecendo, o Lou acorda do sono dele, de cansado. Acorda e está se sentindo feliz, ele está bem. Está se sentindo bem, porque ele sabe que o filho vai voltar, que ele vai amar o filho, que eles vão ser felizes, vão ser uma família de novo. E aí acontece que ele recebe um telefonema, ele vai até a cozinha, recebe a ligação e é o pai da Rachel, perguntando se ela já chegou, porque ela está indo para casa, que ela já deve ter chegado. E ele mente que sim, ele diz, sim, ela já chegou, ela foi até a padaria comprar pão, alguma coisa assim que ele fala para ele, né? Quando ele está falando isso, ele olha para a cozinha, para o chão, e ele vê as pisadas do Gage de lama. E aí cai a ficha que o Gage já veio. Aí ele vai até a janela e vê que o carro estacionado lá é um carro que ele não conhece. E aí a ficha dele cai. A Rachel já chegou. O gato, o Church, está em cima do capô do carro. Aí ele pega as ampolas de morfina que ele tinha separado, porque ele disse que se tudo desse errado, ele ia matar o Gage de uma forma indolor. E ele prepara as ampolas e atravessa lá atravessa a rodovia, né? Vai em direção ao Judge, percebe que está tudo silêncio, o Church está em cima do capô. Aí ele leva comida para o Church, chama a atenção do Church. Quando o gato vem, ele pega o Church e dá uma ampola de morfina, e o Church acaba morrendo ali no alpendre, ali pertinho da entrada da casa. Aí o que acontece? Tá ficando escuro, é proposital, galera. É no clima do livro, tá? Que está se aproximando do final, e o final é sombrio. Sombrio como está ficando esse vídeo. E aí, galerinha, o que acontece é que ele entra lá, ele sobe as escadas. Primeiro ele vê o Judge morto na cozinha, ele pede perdão pro Judge, ele não queria que tivesse acontecido isso com um amigo. E aí ele sobe as escadas, ele ouve uma risadinha, sobe as escadas, ele sabe que o Gage está lá. E aí, quando ele sobe, ele vê a esposa morta. E aí o Gage vem para atacá-lo. E ele coloca a morfina no Judge, no pescoço. Aí antes do Judge cair, dá um vislumbre daquele menino. Ele grita papai e cai de rosto no chão. E ali o Gage se vai. Aí o que acontece? Ele se enrosca que nem um bebê, naquela posição fetal. O cabelo dele fica branco, o cabelo do Lou fica branco, de tanto desespero, tanta angústia, tanta coisa terrível. O cabelo dele embranquece, ele fica em posição fetal, e até diz, né, no livro, e para que a vergonha seja completa, ou alguma coisa, ou para a miséria ser completa, ele coloca o dedo na boca e começa a chupar. Ficou que nem um bebê. Assim ele ficou umas 3 horas. Quando ele acorda, ele toma uma decisão
Ele pega um galão de gasolina lá do próprio Judge, ou querosene, alguma coisa assim, e bota fogo na casa. Primeiro ele tira a esposa, bota fogo na casa com o Gage e com o Judge, e tira a esposa. Por quê? Porque ele tinha planos para a esposa. Porque o Wendigo não parou. O Wendigo quer que a desgraça seja completa. E ele faz o quê? Ele leva a esposa para o cemitério. Nesse momento que ele está levando, um amigo dele, o Steve, se não me engano, que era amigo dele lá do hospital, um cara muito bacana, muito legal, que aparece algumas vezes no livro e não aparece, acho que não aparece no... Eu creio que não apareça nos filmes. O Steve, ele está vindo de moto. E quando o Steve vem, o Steve Masterton é o nome dele, Steve Masterton, ele vê um vislumbre de alguém indo em direção àquela trilha que leva ao cemitério das crianças, o cemitério dos animaizinhos das crianças. Ele vai atrás. E ele vai atrás. E ele vê que o Lou realmente está com cabelo branco, está diferente, está insano, está insano. Ele vai até um ponto e ele começa a ficar enfeitiçado por aquilo. Ele entra no clima, ele começa a entrar no clima. Ele chega a subir atrás do Lou, ele chega a subir naquela parte que vai em direção ao cemitério Micmac. Só que alguma coisa faz com que ele tranque, ele para, ele diz, não, eu não vou, eu não posso ir. E ele volta. Ele volta, pega a moto e vai embora. Pega a moto e vai embora. Depois diz, no livro, que depois ele seguiu a vida dele, ele foi transferido para outro lugar, enfim. E aí ele vai, o Lou, até o cemitério, enterra a esposa e volta para casa. Nisso os bombeiros já apagaram o fogo lá da casa do Judge, aconteceu um monte de coisa. Ele volta para casa, ele começa a jogar cartas assim, e a esposa volta. Aí chega por trás dele, termina com uma frase dizendo, querido. É isso, A frase do epílogo o epílogo é assim, eu vou até ler o epílogo. A polícia chegou no fim da tarde. Fizeram perguntas, mas não levantaram suspeitas. As cinzas ainda estavam quentes e ainda não tinham sido revolvidas. Louis respondeu às perguntas. Eles pareceram ficar satisfeitos. Conversaram do lado de fora e ele usava um chapéu. E isso era bom. Se tivessem visto seu cabelo branco, poderiam ter feito mais perguntas, o que seria mal. Ele usava luvas de jardinagem, o que também era bom. As mãos estavam ensanguentadas e muito machucadas. Jogou carta sozinho até bem depois da meia-noite. Estava começando uma nova rodada quando ouviu a porta de trás se abrir. Você arranjou a coisa, ela é sua. E mais cedo ou mais tarde acaba voltando às suas mãos, Lou Creed pensou. Não se virou. Continuou olhando as cartas, enquanto os passos lentos, rangentes, se aproximaram. Viu a rainha de espadas, pôs a mão em cima dela. Os passos cessaram bem nas suas costas. Silêncio. A mão fria caiu no ombro de Louis. A voz de Rachel era um chiado que parecia cheio de terra. Querido, disse a coisa. Aqui está então, galera. Stephen King, O Cemitério. É uma resenha longa, com spoiler. Se você não leu, não assista o vídeo. E se você leu e quiser assistir, vai ser bem legal. O livro é triste, porque faz a gente pensar um monte de coisas. E se fosse com um filho nosso, se fosse alguém que a gente amasse muito, que a gente ame muito, só que não adianta a gente brincar de Deus. As consequências vêm. Com certeza o Wendigo continuou lá.
comandando Ludlow, assim como Pennywise comanda Derry, né? E influenciando aquelas pessoas para a tristeza, para a infelicidade. E assim é um dos livros mais sinistros que o próprio King acha: O Cemitério. Até o próximo vídeo, galera.